Bom dia, pessoal. Vamos ao início a mais um Friday Mace Club. Só recapitulando, então, a gente está falando de insuficiência cardíaca, né? Desde lá dos primórdios, onde era entendido como coração fraco, o tratamento era a base de diurético e digitálico. A gente já explicou o início das terapias neuroendócrinas, né? Com o conhecimento do sistema renina-angiotensina-aldosterona, onde o IECA superou já o que vinha se consagrando, que era a combinação de hidralazina e monocordil, e agora a gente vai começar a falar do bloqueio adrenérgico, né? Então, assim, vocês sabem, né, existia muito medo do racional, né, de você usar um beta-bloqueador em quem já tinha um coração fraco. Pensavam-se que diminuir ainda mais essa frequência cardíaca poderia reduzir o débito cardíaco, mas a gente já viu trabalhos como o Bate, né, da década de 80, que usar beta-bloqueadores de primeira geração, ainda como propanolol pós-infarto, ajudavam a remodelar o ventrículo esquerdo, né, e preveniam a evolução com a insuficiência cardíaca. Só que, como a gente sabe, esses beta-bloqueadores de primeira geração, eles chamam muitos efeitos de hipotensão, de broncoespasmo, né, e aí, na década de 90, começaram a surgir os primeiros beta-bloqueadores de segunda geração. O carvedilol em si acaba não sendo um beta-bloqueador tão seletivo, né? Ele bloqueia tanto beta-1 quanto beta-2, mas ele foi criado aí com esse bloqueio alfa, que eles acreditavam ter uma ação antioxidante e um efeito hipotensor maior também para reduzir a pós-carga, né? E aí a Isa, então, vai apresentar os 3 grandes trabalhos aí que consolidaram o carvedilol na nossa prática clínica. Pode apresentar, Isa. Oi, bom dia, meu nome é Isabela Sartori Ribeiro, eu sou residente de cardiologia do Hospital Geral e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o carvedilol. A gente vai começar pelo estudo US Carvedilol, que foi um estudo publicado em 1996. Como já foi discutido na introdução, antigamente pensava-se que os beta-bloqueadores eles poderiam agir de uma forma ruim nos pacientes com insuficiência cardíaca mais avançada. E a gente já existiam alguns trials previamente que já evidenciavam uma melhora da capacidade funcional desses pacientes, uma melhora sintomática, mas esses estudos não tinham sido realizados em uma escala grande e esses estudos, eles não esclareceram de forma adequada os efeitos sobre a morbimortalidade nesses pacientes. A inclusão desses pacientes foi pelos pacientes que tinham sintomas clínicos de insuficiência cardíaca por pelo menos 3 meses, com uma fração de ejeção menor ou igual a 35%, mesmo com 2 meses de tratamento otimizado, com diuréticos, IECA, digoxina, hidralazina, nitrato. Todas essas medicações poderiam estar em uso desses pacientes no estudo. Os critérios de exclusão foi a presença de um evento cardiovascular maior, procedimento cirúrgico grande próximo ao início do trabalho, doença valvar primária não corrigida, uma miocardite, taquicardia ventricular sustentada, bloqueio atrioventricular avançado não controlado por antiarrítmico ou marca-passo, hipertensão descontrolada, bradicardia, doença renal ou hepática significativas, uma condição que impedisse a prática de exercícios físicos que não fosse a insuficiência cardíaca, uso de alfa ou beta agonistas ou antagonistas adrenérgicos também, bloqueadores de canal de cálcio e classe 3 de antiarrítmicos. Como esses pacientes, eles iniciaram a randomização desses pacientes? Eles fizeram um teste de caminhada de mais ou menos 6 minutos, onde esses pacientes, eles andavam no corredor. E conforme a capacidade de metros que esses pacientes conseguiam andar, eles foram divididos em insuficiência cardíaca leve, moderada ou insuficiência cardíaca grave. Todos os pacientes, eles iniciaram uma fase aberta do estudo para ser avaliada a tolerância desses pacientes ao uso do carvedilol. Eles começaram com uma dose de 6,25 miligramas de 12 em 12 horas por 14 dias. Os pacientes que não toleravam, eles reduziram a dose e posteriormente iniciavam uma nova tentativa de aumento da dose dessa medicação. E os pacientes que conseguiam tolerar, eles eram randomizados nos grupos carvedilol e placebo de forma duplo cega com a continuidade das medicações de uso contínuo. Os pacientes com insuficiência cardíaca moderada, eles foram alocados
em 1:1 no grupo carvedilol placebo. Já os pacientes com insuficiência cardíaca leve ou grave, eles foram alocados na relação 2:1, e o carvedilol, ele foi iniciado nessa dose de 12,5, e teve um aumento, poderia ter um aumento de até 50 miligramas de 12 em 12 horas, se houvesse tolerância por esses pacientes. Depois disso, depois dessa randomização inicial, os pacientes foram divididos em 4 subgrupos: o grupo placebo, carvedilol 6,25, carvedilol 12,5 e carvedilol 25. Esses pacientes tiveram uma titulação de dose de forma lenta para avaliar uma tolerância mais adequada, evitar efeitos colaterais, ver como esses pacientes iam reagir. E esses pacientes, eles foram seguidos de forma duplo cego por pelo menos 6 meses. Mas os pacientes do grupo de insuficiência cardíaca leve, eles tiveram um segmento de aproximadamente 12 meses. Em relação às outras medicações, elas só eram suspensas, modificadas, ou o próprio tratamento com carvedilol ou placebo era suspenso ou modificado, conforme a clínica que o paciente apresentava, os sintomas, e isso ia sendo ajustada pelos investigadores que participaram. No início do estudo, a Food and Drug Administration dos Estados Unidos, ela estava muito preocupada com que o início dos beta-bloqueadores em pacientes com uma disfunção ventricular grave pudesse gerar um aumento de mortalidade nesses pacientes. Então, os pesquisadores tiveram que ajustar um pouco o desenho do estudo, depois desse pedido da FDA, objetivando uma mortalidade inferior a 33% com a terapia e assumindo um risco de 12% de mortalidade no placebo. E, no final, acabaram sendo incluídos 1.101 pacientes, e foi iniciado a presença de um comitê de monitorização para que, se houvesse um resultado desfavorável, eles descontinuassem o estudo. As análises pela mortalidade do carvedilol foram bicaudais, e todos os pacientes que que acabaram evoluindo para óbito durante o estudo, eles foram avaliados e classificados por investigadores que eles não tinham conhecimento da alocação terapêutica, e daí o desfecho passou a ser a morbidade cardiovascular por hospitalização, insuficiência cardíaca ou outras causas cardiovasculares. Em relação à análise estatística, as características basais, elas foram usadas usando o teste T e o Q-quadrado, e as curvas de sobrevida até o primeiro evento e as diferenças entre as curvas foram testados pelo log-rank, para fazer um modelo de regressão de riscos proporcionais de Cox. As análises foram realizadas com os pacientes randomizados em todos os eventos e com um segundo princípio de intenção de tratar. Em relação aos resultados, esse estudo, ele foi iniciado em 1993, e ele acabou sendo pausado de forma precoce por causa de achados significativos e relevantes no grupo carvedilol. Então, o estudo durou só até 1995, com um total de 1.197 participantes que participaram. Alguns pacientes tiveram que pausar o estudo de forma antecipada, né? E no final, um total de 1.094 pacientes foram randomizados de forma duplo cego, que foram seguidos entre 1 dia e 15 meses. Foram 398 pacientes no grupo placebo e 696 pacientes no grupo carvedilol. Nessa tabela, a gente consegue ver que as características de ambos os grupos, tanto do grupo placebo como do carvedilol, eles tinham características muito similares. Então, não haveria uma diferença de resultado entre um grupo e outro, por um grupo apresentar pacientes mais graves, outro grupo apresentar pacientes menos graves. Então, houve uma randomização com grupos que ficaram bastante semelhantes em relação à fração de ejeção, em relação à causa da falência hepática, NIRA, idade, só o sexo que ficou mais diferente, que geralmente nesses estudos a quantidade de mulheres era sempre menor. Aqui nessa tabela de Kaplan-Meier, a gente consegue ver que a curva de carvedilol e de placebo, elas começam a se separar logo no início do estudo,
e elas continuam separadas ao longo do estudo, mostrando que os pacientes em uso de carvedilol, eles tinham uma probabilidade de sobreviver maior do que os pacientes do placebo. E esse estudo, ele mostrou que o placebo teria uma mortalidade próxima a 7,8%, e a mortalidade do carvedilol seria de 3,2%, com uma redução relativa de até 65% com relevância estatística, que foi um dos motivos porque esse estudo foi interrompido de uma forma precoce. Inclusive, o carvedilol, ele vai melhorar prognóstico, vai melhorar sintomas desses pacientes. Aqui a gente tem uma tabela onde a gente mostra a causa de morte, as causas de morte dos pacientes nesse estudo. Inclusive, a gente tem uma progressão da insuficiência cardíaca nos pacientes do grupo placebo de 3,3% e de 0,7% no grupo carvedilol. E de morte súbita, no grupo placebo temos 3,8% e de 1,7% no grupo placebo. Ou seja, o carvedilol ele também vai conseguir agir na morte por progressão de insuficiência cardíaca ou na morte súbita, sugerindo o efeito antiarrítmico do carvedilol. A gente também consegue perceber que a gente tem um benefício bastante amplo entre os grupos placebo e carvedilol. E esse benefício, ele é mantido, apesar da etiologia da insuficiência cardíaca, independente da fração de ejeção desses pacientes, inclusive aqueles pacientes que tinham uma fração de ejeção mais baixa, pacientes que tinham frequência cardíaca mais alta, e os pacientes mais jovens, eles tinham um benefício ainda maior do carvedilol do que os outros pacientes. E uma coisa que é muito importante é que esse efeito não estava relacionado à etiologia da insuficiência cardíaca. Os pacientes isquêmicos ou não isquêmicos tinham benefício no uso do carvedilol. E essa tabela que a gente tem aqui, em relação aos desfechos desses pacientes, a gente vê que o carvedilol, ele manteve um benefício robusto e mantido ao longo do estudo. Em relação à mortalidade, a gente teve uma redução de 27% nas hospitalizações dos pacientes. A gente também teve uma redução de 38% no desfecho combinado, que era de morte e hospitalização cardiovascular. Tanto que nessa tabela a gente consegue ver que, novamente, o carvedilol e o grupo placebo, eles acabam se separando logo no início do estudo, e essa separação é mantida. E a gente consegue ver até mesmo que cada vez mais o benefício vai aumentando com o alargamento dessa curva. Então, a gente vê que o benefício é progressivo, é sustentado e é consistente no uso de carvedilol. Em relação à segurança e à tolerabilidade do carvedilol, o efeito colateral mais comum que os pacientes apresentavam era a tontura, mas esse efeito colateral, ele foi muito mais frequente durante o início do tratamento, durante a titulação de dose do carvedilol, e não foi necessário a suspensão do uso de carvedilol em decorrência deste efeito colateral. Já a causa mais comum de necessidade de descontinuação da medicação foi a piora cardiovascular, a descompensação da insuficiência cardíaca, que inclusive foi mais presente no placebo do que no grupo carvedilol. Então, apesar de poder haver uma piora clínica na introdução da medicação, com piora de tontura, fadiga, às vezes até mesmo dispneia em alguns pacientes, com as progressões da dose, com a estabilização, com o tempo de uso, isso não levou a uma alteração do benefício e, inclusive, após algum tempo de uso, houve uma tolerabilidade boa da medicação. Em relação ao checklist, para a gente fazer a avaliação do artigo, a gente vai ter os desfechos primários, onde a gente vai ter nesse estudo
uma designação para os tratamentos de forma randomizada. Os pacientes, eles foram, sim, admitidos, foram adequadamente contados e atribuídos. O segmento desses pacientes foi completo. A análise seguiu, sim, o princípio de intenção de tratar. Em relação aos desfechos secundários, a condição cega, ela foi contemplada, os grupos foram comparados, eles eram similares, tanto no início como no final do estudo, e a gente teve também, além da intervenção experimental, os grupos, eles foram tratados de forma igual, sim. E, em relação à incorporação dos resultados na prática clínica, os resultados, eles podem ser aplicados, todos os objetivos clinicamente relevantes, eles foram, sim, considerados, e o benefício acaba superando os riscos e os custos. Então, assim, o que é interessante no Carved Law é que ele não teve apenas uma redução global de mortalidade, mas ele é também esse padrão de redução que ele apresentou, que foi uma redução principalmente relacionada à progressão da insuficiência cardíaca, em relação à morte súbita, e também isso mostra que o Carvedilol, ele teve um benefício, tanto um benefício antiarrítmico, como um benefício hemodinâmico para esses pacientes. E antes, havia-se um medo muito importante de se iniciar beta-bloqueadores para esses pacientes, porque se preocupava muito com que o início dos beta-bloqueadores pudesse levar a uma descompensação da insuficiência cardíaca. Só que nesse estudo a gente viu que o Carvedilol acabou desacelerando essa deterioração clínica, estabilizando os pacientes, e hoje a gente sabe que isso é secundário ao remodelamento reverso, à redução das alterações simpáticas, a uma melhora da força ventricular, e é isso. Parabéns, Isa. Muito boa apresentação, as explicações aí dos gráficos, e eu gostei muito das conclusões, foi bem de encontro que eu tinha pensado em falar mesmo. Então, basicamente, a gente começa a era, então, do bloqueio adrenérgico, né? O Carvedilol foi o primeiro aí dos beta-bloqueadores a mostrar uma redução de desfecho. O que chama a atenção só, como a Isa falou, o estudo inicialmente foi feito para avaliar, né, mais a capacidade funcional, né, o desenho principal. E isso, estava revisando os papers, né, os editoriais da época, que é até engraçado, a gente só memoriza que realmente teve redução de desfecho, mas se você for parar para olhar criticamente, na verdade, acabou tendo um desfecho primário que não foi significativo, mas um desfecho secundário, que é o principal desfecho da cardiologia, né, a morte cardiovascular, aonde teve uma redução significativa, né, de 65%. A Isa pontuou bem a questão, né, então, você teve um run-in que acaba selecionando os pacientes que são mais tolerantes a drogas, e você teve uma interrupção precoce, que a gente já sabe que geralmente superestima o benefício, né? Se você for ver, acho que foram 30 mortes de um lado, 37 mortes de um lado, 17 do outro. Então, assim, com N de 1.000 pacientes, não foram tantos eventos assim, né? Mas, na época, isso, de certa forma, comoveu, né, o FDA, e apesar de ter sido uma análise secundária, eles acabaram aprovando o Carvedilol aí com receio de não liberar uma droga que poderia reduzir a mortalidade de das doenças que aí tem uma mortalidade semelhante à maioria dos cânceres, né? De crítica importante, acho que era mais essa, né? Porque a gente teve estudos concomitantes a esse, a gente vai falar mais para frente, né, com o milrinone oral, com a fluoxequinalina, algo assim nesse sentido, e com o próprio alodipino, que tiveram estudos iniciais que tiveram tendência a desfecho positivo, estudos de fase 2, ou estudos com N pequeno, e quando fizeram com N grande, o alodipino que tinha mostrado redução de desfecho, com N grande não mostrou. E essa outra medicação, não lembro o nome certinho, e o próprio milrinone oral até aumentaram a mortalidade, né? Mas, de certa forma, os próximos trabalhos que a Isa vai apresentar,
acabaram contribuindo aí para fortalecer o carvedilol na nossa prática clínica. Não sei se a Nath tem algo a comentar. Raul, vocês estão online também, se quiser comentar alguma coisa. Oi, Janine, tudo bem? Acho que esse trabalho, para a época, né, ele veio complementar, porque o EasyZoom tinha saído em 86, mostrando que o atenolol teve benefício pós-infarto, né? A gente sabe que não é para todo mundo pós-infarto que tem que usar o beta-bloqueador. E agora, mesmo quase 10 anos depois, o FDA ainda estava com o pé atrás em relação ao beta-bloqueador, que ele achou que o carvedilol ainda fosse pior, né? Você viu que ele fez até medidas para tentar evitar um resultado deste tipo. E o carvedilol veio complementar essa análise. Então, após esses dois estudos, a gente começou na década de 90 a usar o beta-bloqueador tanto pós-infarto e agora com uma segurança pós-insuficiência cardíaca e, como a gente vai ver nos próximos trabalhos, com fração de ejeção cada vez mais baixa, né? Como o Copérnicos vai mostrar para a gente. Mas parabéns pela apresentação. Obrigada. Agora a gente vai falar sobre o estudo Copérnicos, que foi publicado em 2001. A gente já tinha alguns estudos mostrando os benefícios do beta-bloqueador na insuficiência cardíaca leve a moderada, mas a gente não tinha uma avaliação da segurança e do benefício nos pacientes com insuficiência cardíaca mais grave. Inclusive, teve um estudo que foi realizado com o bucinol, que mostrou alguns resultados ruins, e foi inferido que na insuficiência cardíaca bastante avançada, eles poderiam ter ausência de benefício. Os pacientes incluídos foram pacientes que tinham uma insuficiência cardíaca severa, com doença isquêmica ou não, e foram randomizados de 334 centros em 21 países. Os critérios de inclusão eram que os pacientes apresentassem uma insuficiência cardíaca grave, com dispneia ou fadiga ao repouso e aos mínimos esforços nos 2 últimos meses, com a presença de uma fração de ejeção igual ou menor a 25%, mesmo com a terapia da época já otimizada. Os pacientes, eles precisavam estar euvolêmicos, eles toleravam que os pacientes tivessem um pouco de um edema de membros inferiores pequeno, ou que esse edema de membros inferiores pudesse ser justificado por alguma outra condição. Eles também incluíram no estudo os pacientes que estavam hospitalizados por causas que não fossem as causas cardíacas, mas esses pacientes não podiam ter feito o uso de diuréticos, ionotrópicos ou vasodilatadores endovenosos até 4 dias antes da seleção desses pacientes para o estudo. A exclusão foi insuficiência cardíaca valvar, uma cardiomiopatia reversível, pacientes em transplante cardíaco, com doença pulmonar, renal ou hepática avançada, pacientes que tinham contraindicação aos beta-bloqueadores e pacientes que tinham sido revascularizados, tiveram infarto, AVC, TV ou FV instável nos 2 últimos meses. Os pacientes que estavam em uso de bloqueadores alfa-adrenérgicos, beta-bloqueadores de canal de cálcio, antiarrítmicos de classe 1 nas últimas 4 semanas, ou pacientes que já estavam fazendo uso de beta-bloqueadores nos últimos 2 meses. Eles excluíram pacientes que tinham hipotensão, bradicardia, distúrbios de potássio, ou que estavam numa piora progressiva de função renal. Nesse estudo, os pacientes candidatos, eles foram de 2.289 e foram randomizados de 1 para 1, com 1.100 pessoas no grupo placebo e 1.100 pessoas aproximadamente no grupo carvedilol. Foi realizado de forma duplo cego e os pacientes foram randomizados. Esse estudo ele foi iniciado com uma dose inicial de 3, de 12 em 12 horas, e houve uma incrementação bastante lenta, conforme a tolerância desses pacientes aos efeitos colaterais, conforme a frequência cardíaca, a pressão arterial. Foi feita uma progressão de dose lenta, chegando numa dose objetiva de 25 miligramas de 12 em 12 horas. Esses pacientes, eles eram submetidos a avaliações bimestrais até o término do estudo, e teve a maior parte desses pacientes, ele teve um segmento de cerca de 10 meses.
E durante o tratamento, conforme as avaliações que os investigadores fossem fazer, as doses poderiam ser aumentadas, reduzidas. Pacientes que tiveram as doses reduzidas, eles poderiam ter um incremento de dose novamente, e as outras medicações também que os pacientes usavam, elas poderiam ser também ajustadas. O endpoint primário foi a morte por qualquer causa, e o secundário foi o risco combinado de morte e hospitalização. Nesse estudo, eles consideraram hospitalizações apenas superiores a 24 horas, porque às vezes o paciente poderia ir lá para fazer um pequeno procedimento, poderia ir lá para ficar apenas em observação, então eles consideraram um tempo apenas superior a 24 horas. As curvas de sobrevida foram avaliadas pelo método de Kaplan-Meier, e pela significância, a significância pelo log rank. Foi feita uma regressão de Cox para se estimar o hazard ratio, e objetivaram um intervalo de confiança de 95%, foi usado a intenção do princípio de tratar. Esse estudo também teve um comitê de segurança com resultados não cegados para avaliar como teria sido a resposta, né, porque neste estudo eles avaliaram pacientes mais graves, né, tanto que a gente aceitaram pacientes internados, os pacientes tinham que ter uma fração de ejeção menor que 25%, estar às vezes até sintomáticos ao repouso. E a gente viu que e também o estudo ele tinha o objetivo de que em 1 ano a mortalidade no placebo fosse de 28% e o risco de morte fosse no uso de coverage law fosse alterado em até 20% com poder estatístico de 90% e o estudo seria interrompido se fossem atingidos 900 casos de óbito. Nessa tabela a gente tem um resumo de como os pacientes foram randomizados, né, tanto no grupo placebo quanto no grupo carvedilol, e também a gente tem aqui nessa tabela como que foi a randomização dos pacientes que tinham tido uma descompensação mais recente por insuficiência cardíaca. Os dois grupos, eles tinham uma semelhança bastante próxima, eles conseguiram ser randomizados de uma forma adequada, para que os grupos não ficassem diferentes um do outro. A gente também tem que falar, principalmente, que eram pacientes mais graves, com uma chance de descompensação muito maior do que no outro estudo que a gente avaliou. Esse estudo ele foi iniciado em 1997 e acabou sendo pausado no ano de 2000 pelo comitê. Em relação aos efeitos do carvedilol, nessa tabela, a gente tem a curva nessas duas tabelas, a gente tem a curva de Kaplan-Meier, e a gente consegue ver que logo no começo do estudo, ali com cerca de 3 meses aproximadamente de estudo, a curva já foi se abrindo, e ela foi se abrindo de forma sustentada. Ou seja, a gente já teve um benefício precoce, e um benefício que foi sustentado com o uso do carvedilol em relação ao placebo, mesmo nesses pacientes limítrofes, nesses pacientes mais graves. A gente teve uma redução de 35%, a redução relativa no risco de morte, e mesmo nesses pacientes graves. E a redução de 24% no risco combinado, com uma menor chance de morrer ou uma menor chance de internar por descompensação da insuficiência cardíaca. Nessa tabela, a gente consegue ver que o benefício ele é consistente e que ele funciona de forma adequada para os dois grupos, sim. Inclusive, a gente tem um favorecimento muito evidente do carvedilol sobre o placebo, um efeito robusto, lembrando que não teve uma heterogeneidade significativa entre os grupos, e a gente vê até mesmo uma aplicabilidade global, né, porque foram 21 países que participaram desse estudo. Então, e, inclusive, aqui no último eu destaquei que teve um benefício claro para todos os pacientes, independente da forma como eles foram randomizados e avaliados no grupo de uso do carvedilol. Esses pacientes, eles também tiveram um aumento de sobrevida, uma redução das descompensações, e principalmente o benefício no desfecho combinado, ele foi bastante consistente. Não teve heterogeneidade no grupo, teve uma redução das hospitalizações, mesmo nos pacientes graves que tinham tido uma descompensação recente.
com uma redução de 24% de mortes e internações destes pacientes. A intolerância da medicação também foi boa. Os pacientes, eles não precisaram suspender o carvedilol de forma frequente, e a gente conseguiu reduzir até em 23% a retirada da medicação. Os pacientes, eles tiveram uma melhora progressiva e conseguiram até mesmo manter esse tratamento por mais tempo, porque houve uma melhora clínica desses pacientes. Então, a gente consegue comprovar a segurança do carvedilol, mesmo nos pacientes com insuficiência cardíaca avançada, com descompensações mais frequentes e com um risco de instabilização maior. E a gente conseguiu dar para esses pacientes uma maior estabilidade clínica. Em relação ao Copérnicos, a gente vai ter pacientes que, apesar de estarem clinicamente mais estáveis, né, que eles selecionaram pacientes que tinham no mínimo 4 dias de não utilizar diuréticos, vasodilatadores ou inotrópicos endovenosos, eram pacientes que tinham uma insuficiência cardíaca mais avançada, eram pacientes que tinham, às vezes, tido internação recente, múltiplas internações, e a gente conseguiu ver que, mesmo nesses pacientes mais graves e mais limítrofes, o beta-bloqueador, ele foi benéfico e ele conseguiu consolidar a redução de mortalidade, a redução de hospitalizações e liberar o uso, consolidar o uso na insuficiência cardíaca grave, que inclusive levou à mudança de algumas diretrizes e transformou o carvedilol em parte da terapia padrão na insuficiência cardíaca. Esse estudo também, ele teve um N grande, significativo. O desenho dele foi um desenho bom, robusto, foi multicêntrico, né? Eles avaliaram pacientes de até 21 países. Então, os resultados foram bastante condizentes. Inclusive, chegaram a alguns valores de que a cada 1.000 pacientes tratados por um ano, 70 mortes seriam evitadas. Em relação ao checklist da avaliação do artigo, a gente vê que, em relação aos desfechos primários, houve uma designação para o tratamento, foi randomizado, todos os pacientes foram admitidos adequadamente, contados e atribuídos até a conclusão, o segmento desses pacientes foi completo, a análise seguiu sim o princípio de intenção de tratar. Em relação aos desfechos secundários, a condição cega, ela foi contemplada, os grupos eram similares desde o início do estudo, a intervenção experimental, os grupos tiveram um tratamento igual. Em relação à incorporação dos estudos na prática clínica, os resultados, eles podem sim ser aplicados aos nossos pacientes, todos os objetivos foram clinicamente relevantes, eles foram considerados, e houve um benefício muito maior do que risco no tratamento, no uso do carvedilol no tratamento. Isso, parabéns por mais uma apresentação, acho que foi bem pontuada novamente. E aí, como o Halcid colocou, né, então a gente agora pegou os pacientes mais graves, né, a IC mais avançada, talvez assim seria o cenário aí que com maior mortalidade, né, e mostrou que mesmo nesses pacientes onde o coração está mais fraco, você bloquear o eixo adrenérgico e teria uma redução ainda mais expressiva da mortalidade, né. A Isa já adiantou, né, um contexto que a gente já tinha entendido desde a época do IECA, então esses pacientes mais graves, eles morrem mais de evolução da doença do que de morte súbita. E aí uma coisa interessante também é a questão da dose, né? Enquanto no S-carvedilol eles chegaram a usar até a dose de 100 mg dia, né, 50 de 12 em 12, para pacientes acima de 85 quilos, né, uma dose que foi mais consolidada no Precise mais para frente, eu sempre comento com vocês a beira-leito. O Copérnicos aí talvez até por ser pacientes mais graves, aquele receio de chegar nessas doses maiores, onde o carvedilol acaba sendo ainda menos seletivo, causar mais hipertensão e mais bradicardia, né? A dose alvo acabou sendo dose alvo foi 25 de 12 em 12, mas a dose em média foi de 18 miligramas 2 vezes, 36 miligramas dia, que aí vai entrar uma questão de
que eu acabei esquecendo de comentar no outro trabalho, que existe uma subanálise do S-Carvedilol, feita por o Mocha, né? Que mostrava exatamente isso, né? A gente vai falar do Rio lá para frente, né? Que no BRA a dose importa, então no beta-bloqueador a dose também importa, né? Quanto mais você beta-bloquear esses pacientes, né? Os pacientes que atingiam a maior dose, que chegavam naquela frequência de 50, 70, a gente sabe isso também com a ivabradina, que mesmo os pacientes com dose máxima, com frequência acima de 70, né, você reduzir um pouco mais essa frequência, ainda você consegue uma redução maior de desfecho. Um trabalho bem desenhado, um trabalho robusto, como a Isa colocou, onde dessa vez você tinha de uma maneira pré-estabelecida melhor a questão da interrupção precoce, né? E aí você acaba tendo uma robustez maior no contexto de segurança, né? De interromper o estudo, mantendo a consolidação da droga, né? Que aí com Copérnicos não tinha mais que você questionar, né? Atingiu o desfecho primário, no pior cenário da insuficiência cardíaca, os pacientes mais graves, e como a Isa colocou, foi o que mudou a diretriz e passou aí a gente a pensar nesse bloqueio adrenérgico nos pacientes com IC, mesmo os pacientes com IC mais graves, ressaltando só tanto o primeiro trabalho quanto o segundo, você tinha um controle muito rígido da questão da volemia, né? Então, o paciente estava clinicamente estável, sem aumentar a dose de diurético, já usando IECA aí há pelo menos 2 meses, sem pioras, né, de hospitalizações recentes, né? Então, apesar da gravidade, eram pacientes que estavam muito bem compensados e em um segmento bem restrito em centro de referência, né? Porque eu sempre falo para vocês, tipo, deixar o paciente bem seco antes de começar o beta-bloqueador, né? Não sei se a Nath ou o Raul, se querem comentar mais alguma coisa. Fala, Grandianini, só complementando rapidão. O beta-bloqueador, interessante que ele atua nas duas vias, né? Na via do sistema simpático e na via do sistema renina-angiotensina-aldosterona via beta-1, né? Ele bloqueia o beta-1, vai lá nas células justaglomerulares e diminui a produção de renina. Então, você tem uma droga que atua nas duas vias, é muito importante. Sempre diferenciar o beta-bloqueador no choque agudo pós-infarto, que aí é um grande problema, que o infarto agudo, quando ele leva a disfunção ventricular, o sistema renina-angiotensina, ele não está atuando ainda, mas o simpático é o que está salvando o paciente. Então, esse paciente, você tentar usar o beta-bloqueador, você vai causar um problema muito grande. Já o paciente na IC crônica, o sistema renina-angiotensina dele está atuando, e a pós-carga é um problema muito grande. Então, você reduzir a pós-carga, o carvedilol, ele faz isso com uma qualidade muito grande, ajuda bastante esses pacientes. O estudo Copérnicos ainda tem uma análise que pegou os pacientes muito graves, que foram com fração de ejeção abaixo de 15%. E a redução de mortalidade foi muito semelhante. Ou seja, aqui o pessoal foi muito corajoso e conseguiu mostrar que reduziu o desfecho cardiovascular duro. Então, reforçou o que a gente está fazendo na prática clínica. E a gente, infelizmente, vê hoje o pessoal diminuindo o uso de carvedilol, né? Pelo efeito alfa dele, que às vezes causa hipotensão, que às vezes é mais um medo nosso do que do próprio paciente, né? Perfeito, Ralf. Vou deixar essa discussão do carvedilol contra os outros beta-bloqueadores para semana que vem, que a gente vai discutir o COMET. Pode passar por último, Isa. Tá, agora a gente vai falar sobre o estudo Capricórnio. A gente já tinha a evidência do uso dos beta-bloqueadores com benefício persistente, mas havia-se a dúvida se esse benefício ele ia ser continuado nessa era moderna das terapias de reperfusão, como as angioplastias, as trombólises, e nos pacientes que já estavam usando o IECA, que a gente já tinha evidência, e com disfunção ventricular esquerda presente.
Esse estudo ele foi multicêntrico, duplo cego, foi um trial controlado e randomizado entre carvedilol e placebo, envolvendo 17 países e 163 centros. Os pacientes elegíveis eram pacientes com mais de 18 anos e com um infarto agudo do miocárdio estável que tivesse ocorrido entre 3 e 21 dias antes da randomização. Eles pegaram pacientes com uma fração de ejeção menor ou igual a 40% no eco, na ventriculografia contrastada, ou no Wall Motion Score Index menor que 1,3. Os pacientes precisavam estar em uso de IECA por pelo menos 48 horas e com uma dose estável de IECA a pelo menos 24 horas. O infarto, ele precisava ter sido tratado de forma adequada com IECA, diuréticos, mas foram excluídos os pacientes que precisavam fazer uma manutenção dos diuréticos ou dos ionotrópicos endovenosos, ou aqueles que permaneciam com um quadro de insuficiência cardíaca descompensada. Foram excluídos os pacientes com angina instável, hipotensão, hipertensão descontrolada, bradicardia e diabetes mellitus insulino-dependente descompensada. Pacientes que tinham outras contraindicações formais ao uso de beta-bloqueadores e pacientes que usavam beta-2 agonistas inalatórios ou usavam esteroides. A dose máxima do estudo foi de até 25 miligramas de 12 em 12 horas, e eles iniciaram com uma dose de 6,25 miligramas, com uma progressão lenta. E se o paciente não conseguisse tolerar, a medicação ia ser suspensa, mas o tratamento seria mantido nesses pacientes. Os retornos desses pacientes durante a progressão da dose do carvedilol foi com retornos entre 3 e 10 dias, e a progressão de dose era realizada se os pacientes tinham uma frequência cardíaca superior a 50 e uma pressão arterial sistólica superior a 80. No primeiro, quando os pacientes atingiam a dose máxima tolerada, os retornos eram a cada 3 meses no primeiro ano e, posteriormente, a cada 4 meses depois. Inclusive, os investigadores, eles eram orientados a fazer reavaliação da dose e reavaliação das outras medicações, principalmente do IECA, e eles eram orientados a escalonar a dose de IECA se os pacientes tolerassem. E em cada uma dessas consultas, os pacientes eram submetidos a exames laboratoriais, a classificação NIRA e a realização de um eletrocardiograma. A fase de manutenção do estudo durou até serem atingidos 633 endpoints, e todos os pacientes eles foram seguidos por, no mínimo, 3 meses. E depois a medicação foi retirada gradualmente ao final do estudo. O endpoint original seria a mortalidade por todas as causas, só que a gente teve uma mortalidade menor que a prevista. Então, eles tiveram que selecionar um novo endpoint, que seria a mortalidade por todas as causas, internações por causa cardiovascular e infarto agudo não fatal. Em relação à análise estatística, com o acréscimo desse novo endpoint, o estudo conseguiu atingir um poder de 90% e um hazard ratio de 0,77. Foram incluídos um total de 1.850 pacientes e chegaram nos 633 endpoints propostos. A base das análises foi o tempo até o primeiro evento, os resultados foram avaliados pelo log-rank, e foi quantificado pelo hazard ratio e intervalos de confiança de 95%, que foram calculados pelo modelo de risco de Cox. E o estudo partia do princípio da intenção de tratar. A gente teve os pacientes que foram randomizados no grupo placebo e carvedilol de forma semelhante. Do grupo placebo, a gente teve 151 mortes, do grupo carvedilol, 116 mortes, e, ao final do estudo, o grupo placebo tinha cerca de 660 pacientes e o grupo carvedilol cerca de 670 pacientes. O estudo, ele permaneceu até a validação dos 633 endpoints, mas houve um total de 707 endpoints no acompanhamento de cerca de 1 ano e 1,3 anos. Aqui nessa tabela, a gente consegue ver novamente a semelhança entre os grupos que tinham uma fração de ejeção semelhante,
que tinham tido um uso de nitrato e diuréticos semelhantes. Em um dos grupos, 1/3 dos pacientes tinha usado, e no outro grupo, 3/4 dos pacientes. Os pacientes tinham sido submetidos à terapia de reperfusão em cerca de 46% dos casos, tinham tido um infarto anterior em 57%, e uma história prévia de angina ou de infarto em 30 a 56% dos pacientes. Eles eram hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos. A gente teve, como resultado, uma redução de mortes nesse grupo do Carvedilol, mas no desfecho secundário, que foi por morte e internação, a gente não conseguiu ter uma relevância significativa. Isso foi secundário a uma diluição do estudo, porque eles não consideraram todas as possibilidades pelos quais os pacientes poderiam ser hospitalizados. Por exemplo, às vezes o paciente poderia ser hospitalizado por uma causa que não cardíaca, e só que todas essas hospitalizações no estudo foram consideradas, e isso levou a uma diluição do benefício nesse grupo. Os pacientes em uso de Carvedilol, eles tiveram menos mortes cardiovasculares por insuficiência cardíaca e tiveram menos infartos fatais. A gente tem até mesmo ali uma redução de 23% nos pacientes em uso do Carvedilol no desfecho primário desse estudo. Então, a gente consegue ver que teve essa redução de 23% na mortalidade relativa. A gente também teve uma redução de mortalidade por todas as causas, que foi somada aos benefícios que a gente já tinha do uso de ECA e das terapias de reperfusão. A gente teve um benefício em relação aos eventos coronarianos, que foi 8% menor nos pacientes do grupo Carvedilol. O número de internações acabou sendo semelhante, só que o grupo Carvedilol, ele internou 14% menos por insuficiência cardíaca. Uma coisa também que é importante ser avaliada é que em alguns estudos prévios com o timolol e propanolol, eles tiveram uma escalada rápida para a dose-alvo, e as internações por insuficiência cardíaca não foram avaliadas nos estudos com o timolol e o propanolol. A gente consegue ver aqui em relação aos resultados. A gente vê que, nesse caso, na curva de Kaplan-Meier, demorou mais tempo para que a curva entre o Carvedilol e o propanolol se afastasse. Mas, ao final do estudo, a gente conseguiu ver que houve uma separação em relação a essa curva do Carvedilol em relação à mortalidade cardiovascular nas admissões hospitalares. E a gente consegue, só que na figura 4, que é a figura ali da direita, na curva de Kaplan-Meier, a gente vê que o benefício, ele começou a ir um pouquinho mais, de forma mais precoce, e a curva se alargou um pouquinho mais em relação à curva da causa total de mortalidade e nas causas de infarto não fatal. Em relação ao Capricórnio, a gente teve uma redução significativa na mortalidade total do Carvedilol nesses pacientes pós-infarto com disfunção ventricular esquerda. Teve até mesmo uma redução relativa de risco em 23%, e apesar desse endpoint composto, por mortalidade e hospitalização, ele não acabou atingindo a significância por causa dessa diluição dos resultados. Então, a gente consegue ver, reforçar mais uma vez que a gente tem um efeito do Carvedilol, um efeito antiarrítmico, um efeito anti-isquêmico, e inferir também em relação ao efeito ao remodelamento ventricular. E a gente consegue ver que nesse estudo também, a designação dos pacientes foi adequada, todos os pacientes foram adequadamente admitidos, foram seguidos, o segmento desses pacientes foi realizado de forma completa, a análise seguiu também o princípio da intenção de tratar. A condição duplo cego, ela foi contemplada, os grupos, eles tinham similaridade em relação ao início do estudo na randomização inicial.
Além da intervenção experimental, os grupos eles foram tratados de forma igual, com um segmento semelhante. E a gente consegue, sim, fazer uma aplicabilidade desse estudo no tratamento dos pacientes, dos nossos pacientes. Todos os objetivos que eram relevantes, clinicamente relevantes, eles foram considerados e os benefícios de tratamento já vão superar os riscos e os custos desse tratamento. Parabéns, Elisa, pela apresentação também. Do Capricórnio, uma coisa interessante, também eu só descobri lendo os editoriais da época, é que, na verdade, como você comentou, inicialmente o desfecho original era também mortalidade, né? Mas o que aconteceu? O concomitante a ele, a gente vai falar mais para frente, tiveram 2 trabalhos, que é o Merit, da semana que vem, e o CIBS-2, daqui 2 semanas, né, com metoprolol e bisoprolol, mostrando também redução de mortalidade, né, que o Copérnico já tinha mostrado. Então, o FDA, na época, achou antiético você tentar manter um trabalho em pacientes em grupo placebo, sabendo que a droga já teria um benefício evidente, né? E aí optaram por essa estratégia de mudar o desfecho primário, né, que é algo que a gente já sabe que na análise de medicina baseada em evidências, né, acaba tirando a pureza do estudo, né, porque o estudo não foi desenhado dessa forma. Mas qual foi o racional deles? Tipo, para não se complicar, né, deixar pacientes sem a droga, vamos adicionar mais um desfecho para que os pacientes acabem atingindo mais endpoints e a gente consiga interromper o trabalho precocemente para poder quebrar o cegamento e dar a droga para o grupo placebo, né? E aí, ironicamente, aconteceu o que a Isa mostrou, né? Na verdade, a questão da hospitalização acabou diluindo o efeito de mortalidade, que se tivesse sido mantido, a gente viu aí na análise secundária que teve uma redução, né, dessa mortalidade, né? E aí, engraçado é que o FDA acabou, né, aprovando o uso do carvedilol para esses pacientes com IC aguda, mas eles não aceitaram inicialmente essa análise de redução de reinfartos, né, diminuição de infartos. Se você quiser completar. Oi. Desculpa, a gente tinha uma ligação aqui. Ficou aqui. Eu achei que tinha caído todo mundo e estava travado, meu. Não. Mas basicamente é isso. Então, a gente prova, então, com esses 3 trabalhos que o carvedilol atua, então, nesse eixo adrenérgico, né? Reduzindo morte cardiovascular, reduzindo morte arrítmica, e aí em todos os cenários, né? Seja na IC crônica, seja na IC muito avançada, e mesmo pós-infarto, aí, apesar de eles terem desenhado o trabalho para iniciar 3 dias, eles controlaram bem essa questão de congestão e complicação clínica, que você vê que a maioria começou após 10 dias, né? Não sei se a Nath ou o Raul, se querem comentar mais alguma coisa. Então, acho que o último mecanismo que é interessante falar do beta-bloqueador do up e do down regulation, né? Por conta dele melhorar, quando inicialmente eles internalizam o receptor e depois ele, por conta dessa tempestade adrenérgica que tem no paciente C, esse receptor internalizado, ele sofre algumas modificações moleculares e depois de um tempo ele volta à superfície já restaurado, né? E isso promove uma melhora da função, né? Da função da fibra, e com isso as melhoras dos sintomas de C, etc. E também esse mecanismo também explica por que inicialmente, né? Isso
leva até o paciente a não sentir tanto essa melhora, mas que aí logo nas próximas semanas o paciente tem uma melhora clara do seu sintoma. Isso a gente vê no consultório, não sei se você tem essas questões aí das minúcias da IC, né? Que a gente fica vendo essas nuances de iniciar um beta-bloqueador no paciente virgem, de tratamento de IC crônica, como que ele tem essa evolução de, no começo não melhorei nessa primeira, mas depois fiquei bom. Mas por conta desse mecanismo, assim, também que é importante falar. Perfeito, Nath. Vejo sim também. Gente, mais alguém quer comentar alguma coisa? Então, é isso. Isa, parabéns pela apresentação, viu? Botamos 3 aí logo de cara. Boa. Deu certo, deu certo. Tá bom. Gente, boa sexta-feira, bom final de semana a todos. Semana que vem o Cleitinho vai falar para a gente sobre os metoprolol, tanto succinato quanto tartarato. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa semana. Falou, pessoal.